Esta é a história de Maria del Carmen, uma mulher cuja existência pacata em uma vila espanhola foi subitamente abalada por uma realidade que desafiava a lógica e a compreensão médica convencional. Aos 52 anos, uma idade onde a maternidade ativa já é uma memória distante para muitas, ela começou a sentir uma inquietação abdominal que inicialmente parecia inofensiva. Um leve inchaço, seguido por náuseas e uma dor persistente, foram os primeiros prenúncios de uma jornada que a levaria aos limites de sua própria percepção sobre o corpo humano e seus segredos mais profundos. A sensação de algo se movendo dentro dela, um empurrão interno, um chute, trazia consigo um medo avassalador, uma dúvida lancinante. Seria a sua mente pregando peças ou algo mais extraordinário e aterrorizante estava em curso? Em nossa jornada de hoje, você ouvirá sobre o caso de Maria del Carmen. Uma narrativa que se desenrola não apenas como um relato médico, mas como um profundo mergulho na capacidade do corpo de guardar segredos, de manifestar o inexplicável e de desafiar as convenções. A história de Maria nos força a questionar o que sabemos sobre a vida, a saúde e os mistérios que residem em nosso interior, muitas vezes ocultos sob camadas de normalidade e ceticismo. Ela nos convida a olhar para além do óbvio, a considerar a possibilidade de que as respostas para alguns dos nossos maiores medos e curiosidades possam estar mais perto do que imaginamos, residindo em nossa própria biologia, em experiências que a mente tenta esquecer. Você já sentiu algo no seu corpo que ninguém acreditou? Já teve medo de ser ignorado, de ter suas preocupações minimizadas como se fossem apenas fruto da sua imaginação? Essa experiência de Maria del Carmen ressoa com muitos de nós, que em algum momento nos vimos em situações onde nossas próprias percepções foram questionadas, onde a nossa verdade interior colidiu com a visão externa, muitas vezes desinteressada ou apressada. A sua luta para ser ouvida, para que a sua dor fosse validada, é um reflexo de uma batalha silenciosa travada por incontáveis pessoas que buscam compreensão e cuidado em um mundo que nem sempre está preparado para ouvir. Onde você está assistindo nossos vídeos? Comenta aí embaixo. E se essa história já te prendeu, deixa seu like e se inscreve no canal. Continuando, a jornada de Maria começou com a esperança de uma explicação simples, talvez hormonal, um eco das mudanças naturais da vida. No entanto, o teste de gravidez, solicitado mais por protocolo do que por convicção médica, retornou negativo. Essa negação, em vez de trazer alívio, intensificou o mistério. Se não era gravidez, o que mais poderia ser? O que crescia dentro dela, alimentando-se de seu próprio corpo e desafiando as explicações médicas básicas? A incerteza pairava, e com ela um medo crescente de um diagnóstico desconhecido, de um perigo invisível que se manifestava de forma tão concreta e perturbadora. A fé, antes adormecida, ressurgiu em orações fervorosas, buscando força e paz diante do inexplicável. E então, o corpo de Maria, como se em resposta a uma força interna incontrolável, deu sinais mais alarmantes. Um sangramento leve, seguido por uma dor aguda e um estalo interno, como se algo estivesse se deslocando, se libertando ou se reorganizando em seu interior. A ida a uma clínica improvisada, onde um técnico atento, Dom Rafael, examinou as imagens, revelou uma verdade chocante. Não era um bebê, mas algo vivo, com forma própria, estrutura sólida, agarrado ao útero e ao intestino. A palavra tumor pairou no ar, carregada de apreensão, mas a descrição de algo raro e em rápido crescimento
com risco de ruptura interna, elevou o nível de urgência e desespero. Você acredita que o corpo guarda traumas que a mente tenta esquecer? Essa pergunta ecoa profundamente quando consideramos a reviravolta inesperada na história de Maria. A sua jornada, marcada por negação e ceticismo médico, a levou a um hospital universitário, onde a gravidade da situação foi finalmente reconhecida. No entanto, a esperança de um atendimento resolutivo foi efêmera. Um novo plantão médico, com um olhar superficial sobre os exames, descartou a complexidade do caso, rotulando-o como mioma e prevendo alta. Essa rejeição, mais uma vez, silenciou a paciente, deixando-a em um estado de vulnerabilidade e desamparo, com a dor e o crescimento interno ignorados. A determinação de Maria em buscar a verdade a levou a um passo audacioso: compartilhar sua história com uma jornalista local. A manchete impactante: mulher sente movimento na barriga, mas hospital nega atendimento. Médicos dizem que é psicológico. Ecoou pelas redes sociais, gerando uma onda de apoio e identificação. Relatos semelhantes de mulheres que se sentiram ignoradas inundaram os comentários, provando que a experiência de Maria não era um caso isolado, mas um reflexo de falhas sistêmicas no acolhimento médico. A repercussão forçou o hospital a reconsiderar sua posição, e Maria foi chamada de volta, agora como um caso de interesse público. A tomografia revelou uma massa de 18 centímetros, vascularizada, conectada ao útero e ao fígado, uma entidade que se alimentava dela e que não correspondia a um tumor comum. A possibilidade de ser tecido embrionário antigo trouxe à tona uma memória dolorosa e esquecida. Um aborto espontâneo aos 19 anos, um segredo guardado por décadas. A cirurgia se tornou a única esperança. Um procedimento cercado de incertezas. Os médicos não sabiam exatamente o que encontrariam, mas o que descobriram durante a operação desafiou as expectativas e a própria compreensão da biologia humana. Em vez de um tumor convencional, eles se depararam com um teratoma raríssimo, uma formação tumoral complexa que continha fragmentos de ossos, dentes e cabelos. Essencialmente, um feto fossilizado, ainda conectado ao sistema sanguíneo de Maria, um testemunho silencioso de um evento passado que o corpo, de alguma forma, havia preservado e desenvolvido por 33 anos. Essa descoberta transformou a cirurgia de um procedimento médico em uma escavação profunda na história pessoal de Maria. Um encontro com um passado reprimido que se manifestava de forma tão extraordinária. Se essa história te tocou, comenta: eu acredito na cura. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E escreve aí nos comentários de onde você acompanhou essa história. Vamos juntos honrar essa jornada. A recuperação de Maria foi lenta, mas marcada por uma nova compreensão de si mesma e do seu corpo. A retirada do teratoma não foi apenas a remoção de uma massa anômala, mas a conclusão de um ciclo, o confronto com um trauma antigo que se manifestou de maneira tão peculiar. O cirurgião, ao falar sobre o procedimento, ressaltou a dimensão humana e histórica do caso, reconhecendo que não se tratava apenas de medicina, mas de dor, fé e de uma narrativa pessoal entrelaçada com a própria biologia. A experiência de Maria del Carmen é um lembrete poderoso da complexidade do corpo humano, da importância de ouvir os seus sinais e da capacidade de resiliência diante do inexplicável. Uma história que nos ensina que, por vezes, o que parece um mistério médico é, na verdade, um eco do passado buscando ser compreendido e curado. A descoberta do teratoma em Maria del Carmen não foi apenas um espanto médico,
mas um portal para a compreensão de como o corpo humano, em sua complexidade biológica e emocional, pode manifestar experiências passadas de maneiras surpreendentes. Ao contrário de um tumor comum, que geralmente se origina de células anormais que proliferam descontroladamente, um teratoma é classificado como um tumor germinativo. Isso significa que ele se desenvolve a partir de células germinativas, as células precursoras, que têm o potencial de se diferenciar em qualquer tipo de tecido do corpo, pele, cabelo, ossos, dentes e até mesmo órgãos mais complexos. A sua formação remonta a estágios muito iniciais do desenvolvimento embrionário, quando as células ainda não definiram completamente o seu destino. Em muitos casos, esses teratomas são benignos e podem ser removidos cirurgicamente sem maiores complicações. No entanto, a peculiaridade no caso de Maria reside no fato de que essa formação, mesmo sendo um teratoma, apresentava características de um feto em desenvolvimento, embora fossilizado e sem viabilidade. Isso sugere uma interrupção muito precoce em um processo de gestação, onde as células germinativas, em vez de se organizarem para formar a placenta ou o embrião inicial, se agruparam de forma desordenada, encapsulando potenciais tecidos diversos e inertes ao longo de décadas. A conexão vascular que ainda persistia, mesmo que de forma rudimentar, indicava que essa massa, ao longo dos anos, pode ter recebido algum suprimento sanguíneo residual, ou que a sua própria vascularização interna se mantinha, alimentando a sua persistência silenciosa. Agora, considere como essa compreensão se aplica a você quando se depara com um sintoma persistente e inexplicável. A medicina, em sua busca por respostas, frequentemente se apoia em padrões e diagnósticos conhecidos. No entanto, o caso de Maria del Carmen nos ensina que o corpo pode guardar lembranças celulares que desafiam esses padrões. Um sintoma que parece não ter causa aparente, uma dor que não cede, um desconforto que se manifesta de forma etérea, pode, em raríssimos casos, ser a manifestação física de um evento biológico antigo, uma anomalia no desenvolvimento celular que permaneceu latente. A ciência médica, especialmente em áreas como a ginecologia e a oncologia, tem avançado na identificação e tratamento de teratomas, reconhecendo sua origem em células pluripotentes e sua capacidade de mimetizar tecidos diversos. Além disso, a dimensão psicológica e emocional, embora não diretamente responsável pela formação do teratoma em si, pode desempenhar um papel na forma como o corpo reage e manifesta certos sintomas. A repressão de um trauma, como o aborto espontâneo de Maria, pode criar um estado de estresse crônico que, teoricamente, poderia influenciar o ambiente interno do corpo. Embora a ligação direta com a formação ou crescimento de um teratoma não seja um mecanismo cientificamente comprovado. Contudo, a experiência de Maria reforça a ideia da interconexão entre mente e corpo, onde eventos emocionais profundos podem encontrar formas inesperadas de expressão física, exigindo uma abordagem holística na investigação e no tratamento de condições de saúde. A persistência de Maria, sua recusa em aceitar explicações simplistas, foi o que a levou à descoberta dessa condição extraordinária. Essa perseverança, aliada à cobertura midiática que trouxe atenção ao seu caso, foi crucial para que os médicos revisitassem seus achados e aprofundassem a investigação. O teratoma, nesse contexto, tornou-se um símbolo da capacidade do corpo de abrigar o inesperado, de manter vestígios de eventos passados em sua arquitetura celular, desafiando a linearidade do tempo e da experiência humana. A sua história, portanto, não é apenas sobre uma doença rara,
mas sobre a profunda complexidade do ser humano, onde a biologia e a memória se entrelaçam de formas que ainda estamos começando a desvendar. A resiliência do corpo humano em manter e, em casos raros, desenvolver estruturas anômalas ao longo de décadas é um campo fascinante para a investigação médica e científica. No caso de Maria del Carmen, o teratoma, embora descoberto tardiamente, representa um lembrete de que o desenvolvimento biológico nem sempre segue um caminho linear e previsível. A formação de um teratoma, especialmente um tão complexo quanto o que ela apresentava, envolve processos intrincados de diferenciação celular que podem ser interrompidos ou desviados em estágios embrionários muito precoces. Uma vez formadas, essas massas celulares podem permanecer inertes, sem causar sintomas por anos, até que fatores desconhecidos, talvez alterações hormonais, inflamações locais ou simplesmente o crescimento gradual do próprio tumor, as tornem clinicamente aparentes. A gravidade de um teratoma não reside apenas em sua presença, mas em sua localização e em como ele interage com os órgãos circundantes. No abdômen de Maria, a massa estava intrinsecamente ligada ao útero e ao fígado, indicando uma proximidade que aumentava significativamente o risco de complicações. A vascularização da massa, um ponto crucial levantado pelos médicos, sugere que ela possuía um sistema próprio de suprimento sanguíneo ou que se beneficiava da rede vascular adjacente para sobreviver e crescer. Essa interdependência é o que torna a remoção cirúrgica tão delicada. A separação completa do teratoma, sem danificar os órgãos vitais, requer uma habilidade cirúrgica excepcional e um conhecimento profundo da anatomia individual do paciente. Agora, pense em como essa complexidade se manifesta em outras áreas da medicina, além dos tumores raros. Considere a formação de cálculos renais ou biliares que se desenvolvem gradualmente a partir de substâncias que deveriam ser eliminadas pelo corpo. Ou a formação de placas de aterosclerose nas artérias, um processo lento e insidioso que pode levar décadas para causar um evento cardíaco ou cerebral. Estes são todos exemplos de como o corpo, em sua tentativa de processar e gerenciar substâncias, pode, por vezes, criar estruturas internas que se tornam problemáticas. A diferença fundamental, no caso de Maria, é a origem embrionária das células envolvidas no teratoma, um processo que se inicia antes mesmo que a formação de órgãos mais complexos esteja completa. A persistência de um teratoma por tantos anos levanta questões sobre a capacidade do corpo de esquecer ou reprimir certas anomalias celulares. Embora a ciência ainda esteja desvendando os mecanismos exatos por trás da latência e do desenvolvimento desses tumores, a hipótese de que eles podem permanecer dormentes até serem despertados por algum estímulo é uma área de pesquisa ativa. A conexão entre um aborto espontâneo e a descoberta de um teratoma, embora não seja uma relação causal direta estabelecida, pode sugerir um elo em um nível mais profundo de desenvolvimento celular e resposta do corpo a eventos traumáticos ou interrupções no processo reprodutivo. A história de Maria nos convida a considerar que o corpo pode, de fato, guardar memórias físicas de eventos passados, manifestando-as de formas que desafiam a nossa compreensão atual. Ademais, a experiência de Maria sublinha a importância da persistência e da busca por uma segunda opinião médica, especialmente quando os sintomas são incomuns ou quando o paciente sente que suas preocupações não estão sendo devidamente ouvidas. A reviravolta em seu caso, de ser dispensada com um diagnóstico simplista para ser submetida a uma cirurgia complexa para remover uma condição médica extraordinária,
demonstra o quão crucial pode ser a insistência do paciente em sua própria saúde. Essa jornada, embora marcada por dificuldades, culminou em uma resolução que, embora desafiadora, permitiu que Maria se libertasse de uma carga que seu corpo carregava há mais de 3 décadas. A descoberta do teratoma em Maria del Carmen, mais do que um evento médico isolado, abre uma janela para a compreensão da complexidade da biologia celular e da sua capacidade de memória intrínseca. Ao contrário de um tumor maligno que se origina de células que sofrem mutações e perdem o controle de sua proliferação, o teratoma é formado a partir de células germinativas indiferenciadas, que possuem o potencial de se transformar em diversos tipos de tecido. Essa capacidade de pluripotência inerente às células germinativas é fundamental durante o desenvolvimento embrionário, mas quando desregulada, pode levar à formação dessas massas anômalas. A persistência de um teratoma por décadas, como no caso de Maria, sugere que essas células, uma vez agrupadas e encapsuladas, podem entrar em um estado de dormência, aguardando um gatilho para um crescimento mais expressivo, ou simplesmente mantendo uma existência latente sem causar alarme. A ligação entre o teratoma e um evento passado, como um aborto espontâneo, embora não seja uma relação de causa e efeito direta e universalmente aceita, levanta questões intrigantes sobre como o corpo reage a interrupções no desenvolvimento. A medicina reprodutiva e a embriologia investigam a complexidade dos processos que levam à formação de um embrião viável. Quando esse processo é interrompido precocemente, como em um aborto espontâneo, as células que deveriam ter se organizado para formar a placenta e o embrião podem, em circunstâncias muito raras, agrupar-se de forma anômala. O teratoma, nesse contexto, pode ser visto como uma consequência extrema dessa interrupção, onde um conjunto de células germinativas, em vez de serem reabsorvidas ou eliminadas naturalmente, se desenvolve em uma estrutura encapsulada, contendo fragmentos de tecidos diversos, um testemunho silencioso de um potencial de vida que não se concretizou. Considere agora como essa capacidade de memória celular se aplica a situações mais comuns. Pense em doenças autoimunes, onde o sistema imunológico, por razões ainda não totalmente compreendidas, começa a atacar as próprias células saudáveis do corpo. Essa confusão do sistema imunológico pode ser interpretada como uma forma de memória celular desregulada, onde as células de defesa não reconhecem mais os próprios tecidos como próprios. Similarmente, em doenças crônicas como a diabetes tipo 1, as células do pâncreas que produzem insulina são destruídas pelo próprio sistema imunológico, um ataque que pode ser desencadeado por uma infecção viral ou por predisposição genética, mas que resulta em uma consequência duradoura para o metabolismo do indivíduo. Essas condições, embora distintas do teratoma, compartilham a ideia de que o corpo pode guardar informações e reagir a elas de maneiras complexas e, por vezes, prejudiciais. A história de Maria del Carmen, portanto, serve como um ponto de partida para refletirmos sobre a intrincada relação entre o desenvolvimento biológico, eventos passados e a saúde presente. O teratoma, em sua natureza peculiar, nos força a expandir nossa compreensão sobre o que é possível dentro da biologia humana. Não se trata apenas de um crescimento descontrolado de células, mas de um processo que remonta aos primórdios da formação de um organismo, onde as células germinativas, com seu potencial ilimitado, podem, em raríssimas circunstâncias, se manifestar de forma tão extraordinária e surpreendente.
Essa compreensão nos convida a uma apreciação mais profunda da complexidade do nosso próprio corpo e dos mistérios que ele pode conter, muitas vezes ocultos sob a superfície da normalidade. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebe-se uma tecelagem intrincada de fios que, embora distintos em suas manifestações, convergem para um ponto central de profunda relevância. A narrativa que se desdobrou, com suas nuances de mistério e a inesperada reviravolta, lança uma luz sobre a intrínseca conexão entre o que percebemos conscientemente e os processos subjacentes que moldam nossa existência física. As experiências compartilhadas e os fenômenos explorados, cada um com sua singularidade, pintam um quadro de como a realidade pode se apresentar de formas que desafiam a nossa compreensão imediata, exigindo uma reavaliação das fronteiras entre o conhecido e o desconhecido. À medida que avançamos, torna-se evidente que as aparentes anomalias e os sinais sutis do corpo não são meros ruídos aleatórios no grande concerto da vida, mas sim notas em uma sinfonia complexa. A forma como o organismo responde, se adapta e, por vezes, manifesta o inexplicável, sugere uma linguagem própria, um sistema de comunicação que transcende o verbal e o racional. As diversas facetas abordadas, desde os aspectos mais científicos até as ressonâncias emocionais, culminam em uma compreensão mais aprofundada da resiliência e da capacidade de adaptação do corpo humano, bem como dos mistérios que ainda residem em sua arquitetura mais íntima. Neste interlúdio, percebemos como as narrativas individuais, quando entrelaçadas com o conhecimento e a investigação, criam um mosaico de sabedoria. As perguntas que surgiram, tanto para os personagens quanto para nós, espectadores, não buscam apenas respostas definitivas, mas nos convidam a um estado de contemplação e a uma apreciação mais profunda das forças que atuam dentro e fora de nós. A convergência desses elementos prepara o terreno para uma perspectiva final que busca unificar essas observações em uma visão mais ampla e inspiradora, um horizonte que se abre à medida que nos aproximamos da conclusão desta exploração. A jornada nos trouxe a um ponto onde a complexidade se revela não como um obstáculo, mas como um convite à introspecção. As revelações que emergiram, com sua carga de surpresa e de aprendizado, funcionam como peças de um quebra-cabeça que, ao serem reunidas, formam uma imagem mais clara, embora ainda repleta de admiração pela profundidade do tema. É como observar um rio que, após percorrer caminhos sinuosos e por vezes turbulentos, finalmente se aproxima do vasto oceano, carregando consigo as águas de suas diversas fontes. Essa convergência é o que nos impulsiona adiante, na iminência de uma reflexão que busca encapsular a essência de tudo o que foi apresentado. A saga de Maria del Carmen, com suas reviravoltas e seu desfecho surpreendente, transcende a mera crônica de um caso médico extraordinário. Ela se configura como uma poderosa alegoria sobre a complexidade da existência humana, onde o corpo, em sua sabedoria silenciosa e por vezes enigmática, pode guardar segredos que desafiam a compreensão linear do tempo e da experiência. O que começou como um desconforto abdominal sutil, interpretado inicialmente como um reflexo da vida cotidiana ou das transições naturais, desdobrou-se em uma jornada de autodescoberta e de confronto com o inexplicável. A história nos ensina que os sussurros do corpo, por mais inaudíveis que pareçam, carregam consigo a potencialidade de revelar verdades profundas, convidando-nos a uma escuta mais atenta e a uma valorização da nossa própria percepção interna.
a reviravolta na narrativa, marcada pela incredulidade inicial e pela subsequente validação da experiência de Maria, sublinha a importância da persistência na busca por cuidado e compreensão. A sociedade, com sua tendência a categorizar e simplificar, por vezes falha em acolher o que foge aos padrões estabelecidos. Contudo, a resiliência de Maria, sua recusa em silenciar suas sensações, foi o catalisador para desvendar um mistério que residia em seu próprio ser. O teratoma, essa formação rara e inesperada, emerge não apenas como uma anomalia biológica, mas como um símbolo tangível de como o passado, mesmo que esquecido ou reprimido, pode manifestar-se em nosso presente, moldando nossa realidade de maneiras que nem sempre compreendemos de imediato. A sua remoção cirúrgica representa, portanto, mais do que um procedimento médico. É um ato de liberação, de reconciliação com uma parte de si que esteve latente por décadas. A experiência de Maria del Carmen nos impele a refletir sobre a intrínseca conexão entre os aspectos físicos e emocionais da saúde. O corpo, em sua capacidade de guardar memórias celulares e de manifestar traumas de formas inesperadas, convida a uma visão integrada do bem-estar. A narrativa nos encoraja a honrar a singularidade de cada experiência corporal, a validar as nossas próprias percepções e a não subestimar os sinais que recebemos de nosso interior. Em um mundo que frequentemente valoriza a força e a resiliência externa, a história de Maria nos lembra da importância de cultivar a autocompaixão e a escuta interna, reconhecendo que a verdadeira força reside muitas vezes na vulnerabilidade e na coragem de enfrentar o que reside em nossas profundezas. A verdadeira prática começa agora, a de estarmos mais atentos aos sinais que o nosso corpo nos envia, de questionarmos as explicações simplistas quando algo parece dissonante e de nunca desistirmos de buscar o entendimento sobre o que nos acontece. Que a história de Maria del Carmen sirva como um farol, iluminando o caminho para uma maior autoconsciência e para um cuidado mais profundo com o nosso próprio ser. Que possamos, a partir de agora, olhar para o nosso corpo não apenas como um veículo para as nossas vidas, mas como um universo complexo e repleto de sabedoria, cujos mistérios, quando desvendados com coragem e compaixão, podem nos conduzir a uma compreensão mais plena de quem somos e do que somos capazes. A jornada de cura e autoconhecimento é contínua, e cada passo, por mais sutil que seja, é um testemunho da nossa capacidade de evoluir e de... Na penumbra da sala de espera, onde o tempo parecia se arrastar em câmera lenta, o coração de Ana batia em um ritmo descompassado, um tambor frenético ecoando o desespero que a consumia. A imagem do pai, pálido e frágil, sendo conduzido pelos corredores do hospital em uma maca, era um fardo pesado demais para suportar. Cada passo que o afastava dela era um golpe em sua alma, um prenúncio de um futuro incerto. Ela observava a cena com uma dor que se manifestava fisicamente, um aperto no peito que dificultava a respiração. Aquele momento, envolto em uma névoa de apreensão, era o prelúdio de uma reviravolta que ela jamais poderia ter antecipado, um ponto de inflexão que reescreveria a narrativa de sua própria existência. Você já sentiu o peso do mundo nas costas? A angústia de ver alguém que você ama fragilizado? E se eu te dissesse que, por trás daquele sofrimento, um ato de amor inimaginável estava prestes a desabrochar? Se você crê em Deus e que essa doença pode ser mais um milagre, diga "Amém, eu creio" nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte para nós de onde você está assistindo este vídeo. Por anos a fio, Ana carregou consigo uma companheira silenciosa, uma condição insidiosa que se instalara em seus rins sem alarde.
Era como uma sombra persistente, um sussurro constante de que algo não estava certo, mas que ela, em sua juventude e na correria da vida, havia aprendido a ignorar. Os sintomas, sutis a princípio, eram como pequenos avisos que o corpo enviava, mas que a mente, atarefada com os afazeres cotidianos, relegava a segundo plano. Cansaço persistente, uma leve indisposição que se tornava rotina, uma sede incomum que parecia nunca ser saciada. Pequenos sinais que isoladamente não levantavam suspeitas, mas que em retrospecto formavam um quadro preocupante. Era a normalização do incomum, a aceitação da fadiga como parte intrínseca da vida moderna, especialmente para um jovem adulto imerso em responsabilidades e ambições. Ela sentia que algo estava errado, mas a falta de conhecimento e a crença de que era apenas uma fase passageira a mantiveram alheia à gravidade do que se desenrolava em seu interior. Uma negação sutil, uma forma de autoproteção contra uma verdade que parecia assustadora demais para ser confrontada. A jornada de Ana, no entanto, estava prestes a tomar um rumo inesperado, impulsionada pela descoberta de seu pai. Ele, com a sabedoria e a intuição de quem ama profundamente, percebeu a gravidade da situação que Ana teimava em minimizar. O que ele viu, além dos sintomas superficiais, foi a lenta deterioração de um órgão vital, o comprometimento silencioso que ameaçava apagar o brilho da vida de sua filha. A notícia caiu como um raio em céu azul, um alerta sombrio que a fez encarar a realidade de frente. O diagnóstico não era apenas um termo médico, mas a representação tangível de um perigo iminente. Os rins, essenciais para a filtragem do corpo, estavam falhando, incapazes de realizar suas funções vitais. A condição, antes uma sombra incômoda, agora se materializava como uma ameaça concreta, um relógio que marcava um tempo cada vez mais escasso. Era o momento em que a vida, com sua crueldade e sua beleza, exigia atenção, forçando uma pausa na rotina, um confronto com a própria vulnerabilidade. Então, em um ato de amor que transcendeu qualquer explicação lógica, seu pai tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Sem sequer cogitar o impacto em sua própria saúde ou o pesar que causaria à família, ele decidiu doar um de seus rins. Era um gesto de sacrifício puro, um transplante de esperança oferecido em silêncio. Ele sabia que ela tinha uma vida inteira pela frente, um futuro repleto de sonhos a serem realizados, planos a serem traçados, a juventude pulsante que clamava por ser vivida. Diante da possibilidade de perder sua filha, a dor do pai se transformou em uma força motriz, uma determinação inabalável de assegurar que ela tivesse a chance de desfrutar de tudo o que a vida tinha a oferecer. A decisão, tomada em um momento de extrema tensão e amor incondicional, ecoaria por toda a história, um testemunho do poder transformador do sacrifício. Enquanto Ana, em seu estado de vulnerabilidade, observava a figura do pai ser levada, alheia ao que estava para acontecer, uma equipe médica se preparava para realizar o procedimento que seria a linha divisória entre a vida e a doença. A sala de cirurgia, um palco de alta tecnologia e esperança, guardava em seu interior a promessa de um novo começo. A complexidade do transplante, a precisão exigida, tudo conspirava para um desfecho que, para muitos, seria apenas mais um procedimento médico. No entanto, para Ana e sua família, e para todos que testemunhariam essa história, seria um milagre em movimento, uma demonstração palpável do amor que move o mundo. A incerteza pairava no ar, mas sob ela, uma corrente de fé e esperança se fortalecia, impulsionada pelo ato altruísta de um pai. A história que se desenrolava ali, nas entranhas de um hospital,
era mais do que um relato de avanços médicos. Era a narração de um amor que desafiava os limites, um sacrifício que ecoaria como um hino à vida. E o mais surpreendente estava por vir, algo que a faria questionar tudo o que sabia sobre a força do amor familiar. A notícia, quando finalmente chegou, desmantelou as barreiras de dor e incerteza que envolviam Ana. Ao despertar, confusa e ainda sob o efeito da anestesia, ela foi confrontada com a verdade avassaladora. O gesto de seu pai, o sacrifício que ele havia feito em seu nome, a fez desabar em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda, um misto de gratidão, admiração e um amor que transbordava. O impacto daquela revelação foi tão poderoso que tocou a todos que presenciaram o momento, desde a equipe médica, acostumada a lidar com dramas humanos, até os familiares que aguardavam ansiosamente do lado de fora. Aquele transplante não foi apenas um procedimento cirúrgico, foi a materialização do amor incondicional, um elo de força e esperança que uniu duas vidas de forma indelével. A história de Ana e seu pai se tornou um farol, iluminando o poder da família e a capacidade humana de superar adversidades através do amor e do sacrifício. A vida, em sua sabedoria muitas vezes cruel, nos apresenta cenários que testam nossos limites, que nos forçam a encarar a fragilidade da existência e, paradoxalmente, a descobrir a força que reside em nós. Ana, em sua juventude, estava prestes a ser catapultada para esse universo de aprendizado, onde os ensinamentos mais profundos não vêm de livros ou palestras, mas da vivência crua e da superação. Seus rins, outrora silenciosos em sua falha, agora enviavam sinais mais claros, exigindo atenção. Era o corpo clamando por socorro, um lembrete constante de que a saúde não é um bem inabalável, mas sim um tesouro a ser cultivado com vigilância e cuidado. A condição renal, muitas vezes negligenciada em seus estágios iniciais, pode evoluir para quadros graves, comprometendo não apenas a qualidade de vida, mas a própria sobrevivência. A falta de conhecimento sobre os sintomas, a tendência a minimizar desconfortos, tudo isso contribui para que muitos, assim como Ana, permaneçam alheios ao perigo que espreita. O cansaço que ela sentia não era apenas fruto de longas jornadas de trabalho ou noites mal dormidas. Era o reflexo de um corpo lutando para manter suas funções básicas. A pele pálida, a perda de apetite, o inchaço nas pernas e tornozelos eram sinais que, se interpretados corretamente, poderiam ter alertado para a gravidade da situação. A pressão arterial elevada, outra companheira silenciosa de muitas doenças renais, também se instalava, aumentando o risco de complicações ainda mais sérias. A urina com espuma ou sangue, dores nas costas, alterações na frequência urinária, são todos indicativos que não devem ser ignorados. A educação sobre a saúde renal é fundamental, capacitando as pessoas a reconhecerem esses sinais e a buscarem ajuda médica a tempo. A prevenção, através de hábitos saudáveis como uma dieta equilibrada, hidratação adequada e controle de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, é a chave para a manutenção da saúde dos rins. A decisão de seu pai, portanto, não foi apenas um ato de amor, mas um despertar para uma realidade que Ana precisava encarar. Ele, com sua visão aguçada, percebeu que a juventude de sua filha não era um escudo contra as adversidades da vida, mas sim um motivo a mais para protegê-la, para garantir que ela tivesse a oportunidade de vivenciar todas as suas fases com saúde e vitalidade. O transplante de rim, um procedimento complexo e delicado, era a ponte que a levaria de volta a uma vida plena. A cirurgia em si exigia uma equipe altamente qualificada, tecnologia de ponta e um acompanhamento pós-operatório rigoroso.
A compatibilidade entre doador e receptor é um fator crucial, e a ligação familiar, como no caso de Ana e seu pai, frequentemente aumenta as chances de sucesso. O impacto psicológico de tal evento também é imenso, tanto para o doador quanto para o receptor. Para o doador, a cirurgia representa um risco à sua própria saúde, um sacrifício que demanda força emocional. Para o receptor, a dádiva de uma nova vida, proporcionada pelo ato de amor de outra pessoa, pode gerar sentimentos de gratidão avassaladora, mas também a pressão de honrar esse presente. A recuperação de um transplante renal é um processo gradual, que exige paciência, disciplina e um compromisso contínuo com o tratamento médico. A medicação para evitar a rejeição do órgão, as consultas regulares, as mudanças na dieta e no estilo de vida, tudo isso faz parte da nova realidade do paciente transplantado. No entanto, a história de Ana vai além dos aspectos médicos e emocionais. Ela se torna um símbolo do poder do amor familiar, da resiliência humana e da importância de valorizarmos a saúde antes que ela nos falte. O gesto de seu pai, um homem comum que, diante de uma situação extraordinária, revelou uma força e um amor incomensuráveis, inspira a todos nós a refletirmos sobre nossos próprios laços e sobre o que realmente importa na vida. É um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança pode florescer, alimentada pelo amor e pela determinação. A jornada de Ana, marcada por essa provação e por esse ato de redenção, é um testemunho da capacidade humana de superar desafios e de encontrar significado mesmo nas experiências mais dolorosas. A história de Ana e seu pai, que se desenrolou em um cenário que poderia ser qualquer cidade do mundo onde o amor e a ciência se encontram, nos convida a uma profunda reflexão. Quantas vezes negligenciamos os sinais que nosso corpo nos envia, atribuindo-os ao estresse ou à fadiga passageira? Quantas vezes deixamos para depois a visita ao médico, adiando o cuidado com a nossa própria saúde? A condição renal, como tantas outras, é insidiosa em seus estágios iniciais, mas devastadora em suas consequências se não for tratada a tempo. A história nos ensina que a prevenção é o melhor remédio e que o amor, em suas mais diversas formas, é a força capaz de mover montanhas e, em casos como este, de transplantar a própria esperança. Aquele momento na sala de espera, onde a angústia de Ana se misturava à esperança silenciosa de seu pai, foi o catalisador de uma transformação. Ele, com a sabedoria de quem entende que a vida é um presente precioso, agiu sem hesitação. Seus rins, outrora guardiões de sua própria saúde, tornaram-se a promessa de um futuro para sua filha. A cirurgia, um ato de coragem e ciência, selou esse pacto de amor. Quando Ana acordou e compreendeu a magnitude do sacrifício de seu pai, as lágrimas que rolaram por seu rosto não eram apenas de alívio, mas de uma profunda gratidão que a impulsionou a valorizar cada novo dia. O gesto transcendeu o ato médico, tocando a alma de todos que testemunharam a força desse vínculo familiar. Essa narrativa, permeada por elementos de sacrifício, amor incondicional e a resiliência do espírito humano, serve como um poderoso lembrete. É um convite para que olhemos para dentro de nós mesmos e para os nossos entes queridos com mais atenção e carinho. A saúde, muitas vezes dada como certa, é o alicerce de uma vida plena, e cuidar dela é um ato de amor próprio e para com aqueles que amamos. A história de Ana e seu pai é uma inspiração, uma prova de que, mesmo diante das adversidades mais desafiadoras, o amor é capaz de operar milagres e de nos guiar rumo a um futuro mais brilhante. A vida nos apresenta desafios que, por vezes, parecem intransponíveis.
No entanto, a capacidade humana de amar e de se sacrificar em nome desse amor é uma força extraordinária. O caso de Ana e seu pai é um testemunho vibrante desse poder, uma história que ecoa a importância de cuidarmos de nossa saúde e de valorizarmos os laços que nos unem. Que essa narrativa sirva de inspiração para que todos possamos olhar com mais atenção para os sinais de nosso corpo e para o amor que nos cerca. Acompanhe nossos próximos vídeos, onde exploraremos mais histórias inspiradoras e dicas valiosas para uma vida mais saudável e plena. O que você achou dessa história? Compartilhe suas impressões nos comentários e ajude a espalhar essa mensagem de esperança e amor. A jornada de recuperação de Ana, após o transplante, não foi apenas um período de cicatrização física, mas um mergulho profundo na arte da resiliência e na redefinição da própria força. O corpo, antes um campo de batalha silencioso, agora precisava de atenção meticulosa e de uma nova compreensão de seus limites e capacidades. Cada dia era um passo calculado em direção à normalidade, mas uma normalidade transformada, tingida pela consciência da fragilidade e pela gratidão pelo presente que lhe fora concedido. A medicação imunossupressora, por exemplo, uma necessidade constante para evitar a rejeição do órgão transplantado, trazia consigo um conjunto de cuidados específicos. A necessidade de monitorar a pressão arterial com frequência, de estar atenta a qualquer sinal de infecção, de evitar alimentos que pudessem apresentar riscos, tudo isso se tornou parte integrante de sua rotina. Era um aprendizado contínuo sobre como navegar o mundo com um órgão que, embora vital, era um corpo estranho, requerendo um equilíbrio delicado para coexistir harmoniosamente. Ademais, a dimensão psicológica desse processo era igualmente desafiadora. A gratidão pelo gesto do pai, embora genuína e avassaladora, por vezes se misturava a um sentimento de dívida, uma pressão sutil para merecer aquele sacrifício. Essa carga emocional, muitas vezes não verbalizada, podia se manifestar como ansiedade ou uma busca incessante por perfeição em sua recuperação. A necessidade de reconstruir a confiança em seu próprio corpo, antes traído por uma doença silenciosa, era um processo gradual. Era preciso aprender a escutar os sinais sutis que o novo rim enviava, distinguindo o desconforto normal da recuperação de um sinal de alerta. Essa nova sintonia com o próprio corpo exigia paciência e autocompaixão, qualidades que Ana estava aprendendo a cultivar a cada dia. Nesse ínterim, a experiência forçou uma reavaliação de suas prioridades e de sua perspectiva de vida. A juventude, antes vista como um período de invencibilidade, agora era encarada com uma nova apreciação, um reconhecimento de sua preciosidade e da importância de aproveitá-la plenamente. Os sonhos e planos que antes pareciam distantes e inatingíveis, agora ganhavam um contorno mais nítido, impulsionados pela urgência de viver intensamente. Ana percebeu que a verdadeira força não residia na ausência de fragilidade, mas na capacidade de enfrentar essa fragilidade com coragem e determinação. O transplante não era um ponto final, mas o início de um novo capítulo, onde a gratidão se transformava em ação e a consciência da mortalidade em um chamado à vida. Em contrapartida, o impacto desse evento se estendeu para além do âmbito pessoal de Ana. A história de seu pai, um ato de amor altruísta que desafiou os limites da compreensão, ressoou profundamente na comunidade. Serviu como um farol, iluminando a importância da doação de órgãos e desmistificando, em certa medida, o processo. A coragem de seu pai, um homem que não hesitou em oferecer parte de si para salvar a vida de sua filha, inspirou outros a considerarem a doação,
a romperem com o medo e a abraçarem a possibilidade de serem agentes de esperança para outras famílias. Essa corrente de solidariedade que emanou de um gesto individual demonstrou o poder transformador de um ato de compaixão em larga escala, evidenciando como a generosidade de um pode impactar positivamente a vida de muitos. Portanto, a recuperação de Ana não foi apenas um retorno à saúde física, mas uma jornada de autodescoberta e fortalecimento interior. Ela aprendeu que a vida, com suas incertezas e desafios, também é repleta de oportunidades para o crescimento e para a demonstração do amor em sua forma mais pura. A experiência com o transplante renal, embora dolorosa em sua origem, a capacitou a abraçar a vida com uma nova perspectiva, valorizando cada momento e cada conexão humana. A força que ela descobriu em si mesma e a que testemunhou no gesto de seu pai tornou-se a base para um futuro onde a gratidão e a esperança seriam suas bússolas. Adicionalmente, a questão da saúde mental pós-transplante ganhou destaque. O impacto psicológico de ter passado por uma doença grave e por uma cirurgia de grande porte não se dissipava imediatamente. A ansiedade em relação à rejeição do órgão, o medo de uma recaída, ou até mesmo a sensação de perda da vida antiga, eram sentimentos que Ana precisou aprender a processar. A busca por apoio psicológico profissional tornou-se uma ferramenta valiosa nesse processo, oferecendo um espaço seguro para explorar essas emoções e desenvolver estratégias de enfrentamento. A prática de mindfulness e outras técnicas de relaxamento que ela começou a incorporar em sua rotina também desempenharam um papel crucial na gestão do estresse e na promoção do bem-estar emocional. Essa atenção à saúde mental não era um luxo, mas uma necessidade intrínseca para a integralidade de sua recuperação e para a construção de uma vida plena e equilibrada. Por conseguinte, a experiência de Ana, desde o diagnóstico até a recuperação pós-transplante, revelou a intrincada teia que conecta a saúde física, mental e social. O transplante renal, embora um marco médico e um ato de amor sublime, foi apenas o início de um processo contínuo de adaptação e aprendizado. A força de vontade de Ana, aliada ao apoio inabalável de seu pai e à expertise da equipe médica, permitiu que ela não apenas sobrevivesse, mas prosperasse, transformando um momento de crise em uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Sua jornada ilustra vividamente que a verdadeira cura vai além da remissão da doença, abrangendo a reconstrução da vida em sua totalidade. A reintegração de Ana ao cotidiano, após o transplante, desdobrou-se em uma nova paisagem de desafios e descobertas, centrada na gestão da imunossupressão e suas implicações. A batalha contra a rejeição do órgão transplantado, travada diariamente através de uma complexa farmacopeia, exigia uma disciplina férrea que transcendia a mera memorização de dosagens. Tratava-se de internalizar a compreensão de que cada comprimido não era apenas um medicamento, mas um escudo protetor, uma linha de defesa ativa contra a resposta imune natural do corpo, que em sua essência via o novo rim como um invasor. A constante vigilância contra infecções oportunistas, um risco amplificado pela supressão do sistema imunológico, demandava uma reconfiguração completa de seus hábitos de higiene e de sua interação com o ambiente. A escolha de frequentar locais menos aglomerados, a atenção redobrada em ambientes de saúde e a prática rigorosa da lavagem das mãos tornaram-se rituais indispensáveis, não por medo, mas por uma profunda consciência da fragilidade da saúde recém-conquistada. Para além da esfera física, a dimensão psicológica dessa nova realidade impunha seus próprios dilemas.
A euforia inicial de sobreviver e de ter uma segunda chance muitas vezes dava lugar a uma ansiedade latente. O temor da rejeição, um fantasma que pairava sobre todos os transplantados, manifestava-se em preocupações constantes sobre qualquer sintoma incomum, qualquer alteração mínima em seu bem-estar. Essa vigilância, embora necessária, podia se tornar exaustiva, gerando um estado de hipervigilância que dificultava o relaxamento e a plena fruição da vida. A construção de uma resiliência emocional sólida, portanto, tornou-se um componente tão vital quanto a adesão rigorosa ao tratamento médico. Isso implicava em aprender a diferenciar um desconforto passageiro de um sinal de alerta, a confiar na avaliação médica e a desenvolver mecanismos de enfrentamento para gerenciar a ansiedade, como técnicas de respiração profunda ou a prática de atividades que trouxessem prazer e relaxamento. Ademais, a redefinição das relações interpessoais representava outro pilar fundamental na jornada de Ana. A dinâmica familiar, antes centrada no cuidado e na superação da doença, evoluiu para um novo patamar de interdependência e apoio mútuo. O pai, que havia feito o sacrifício supremo, agora observava a filha florescer com um misto de alívio e orgulho, mas também com a necessidade de se adaptar a um novo papel, onde o cuidado direto dava lugar a um suporte mais sutil e encorajador. Outros membros da família, amigos e colegas de trabalho, por sua vez, precisaram ser educados sobre as particularidades da condição de Ana. A compreensão de suas limitações, a empatia para com seus receios e a disposição para adaptar atividades sociais, como evitar ambientes de risco ou a compreensão de que um simples resfriado podia ter implicações mais sérias para ela, eram essenciais para a manutenção de laços saudáveis e significativos. A comunicação aberta e honesta sobre suas necessidades tornou-se a chave para navegar essas interações, transformando potenciais mal-entendidos em oportunidades de aprofundar a conexão. Outro aspecto crucial na reintegração de Ana à vida foi a reconfiguração de sua identidade profissional e pessoal. A experiência de quase morte e o renascimento através do transplante imprimiram uma nova perspectiva sobre o propósito de vida e a importância de perseguir objetivos significativos. A busca por uma carreira que não apenas proporcionasse estabilidade financeira, mas que também trouxesse realização pessoal e um senso de contribuição, tornou-se uma prioridade. A necessidade de conciliar as exigências do trabalho com os cuidados médicos, incluindo consultas regulares e a possibilidade de afastamentos temporários, demandou uma abordagem estratégica e flexível. A exploração de carreiras que permitissem maior autonomia, como o trabalho remoto ou o empreendedorismo, ou a busca por ambientes de trabalho que valorizassem o bem-estar e a saúde de seus colaboradores, tornaram-se opções a serem consideradas. A jornada de Ana, portanto, não se limitou à recuperação física, mas abrangeu uma profunda reavaliação e reconstrução de sua identidade, alinhando seus objetivos de vida com sua nova realidade e com o profundo valor que agora atribuía à saúde e à vida. Ao entrelaçar as diversas facetas dessa narrativa, percebe-se uma convergência sutil, mas poderosa, de princípios que moldam a resiliência humana. A jornada nos conduziu através de momentos de profunda vulnerabilidade, onde a linha tênue entre a esperança e o desespero parecia se esvanecer. E, em contrapartida, revelou a força inata que emerge quando confrontamos nossas limitações. O que antes se apresentava como um emaranhado de desafios isolados, agora se revela como um tapeçar intrincado, onde cada fio, seja ele de adversidade, sacrifício ou redenção, contribui para a robustez do todo. A compreensão de que a existência é um fluxo contínuo de adaptação,
onde a aceitação de nossas fragilidades não é um sinal de fraqueza, mas sim um portal para uma força mais autêntica, torna-se cada vez mais palpável. Nesse percurso, a consciência que se adquire é a de que a verdadeira maestria reside não no controle absoluto, mas na sabedoria de discernir aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que, por sua própria natureza, transcende nossa influência. A jornada nos instiga a contemplar a metamorfose que ocorre quando abraçamos essa distinção, permitindo que a serenidade floresça em meio ao turbilhão das circunstâncias externas. É como observar um rio que, ao encontrar um obstáculo rochoso, não se detém, mas encontra um novo curso, adaptando-se e seguindo adiante com uma força renovada, moldando a paisagem ao seu redor. A sabedoria acumulada ao longo dessas etapas nos prepara para a etapa final, onde a compreensão se aprofunda e as lições se consolidam. Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se evidente que a força de um indivíduo não é medida apenas por sua capacidade de resistir às tempestades, mas, sobretudo, por sua habilidade de encontrar um porto seguro dentro de si mesmo. A serenidade que se busca não é a ausência de desafios, mas a capacidade de navegar por eles com clareza e propósito. A transição para a conclusão se desenha, portanto, não como um ponto final, mas como a consolidação de um novo horizonte de percepção, onde os aprendizados se integram e a sabedoria se revela em sua forma mais pura e aplicável. A preparação para o desfecho final reside na assimilação dessas verdades, na internalização de que a jornada de autodescoberta é um processo contínuo, cujos frutos mais doces são colhidos na serenidade que emana da aceitação e da força interior. A jornada de Ana, tecida com os fios da adversidade, do sacrifício e da resiliência, culmina não em um fim, mas em um desvelar contínuo. A experiência do transplante renal, um divisor de águas em sua existência, transcendeu a mera recuperação física para se tornar um portal para uma profunda redefinição de si mesma e de seu lugar no mundo. A fragilidade que antes a assombrava deu lugar a uma força intrínseca, forjada na aceitação e na gratidão. Ela aprendeu que a verdadeira fortaleza não reside na invulnerabilidade, mas na coragem de abraçar a própria vulnerabilidade, de reconhecer que os momentos de maior dificuldade são, paradoxalmente, aqueles que mais nos moldam e nos fortalecem. A vida, em sua sabedoria muitas vezes implacável, ensinou-lhe que a capacidade de adaptação é a arte suprema da existência e que a serenidade não é a ausência de tempestades, mas a habilidade de navegar por elas com um centro de equilíbrio inabalável. O gesto de seu pai, um ato de amor que ressoa nas profundezas da alma humana, transcendeu o ato médico para se tornar um símbolo de esperança e do poder transformador dos laços familiares. A doação de um rim não foi apenas a oferta de um órgão, mas a entrega de um futuro, um testemunho silencioso do amor incondicional que é capaz de superar qualquer obstáculo. Essa história, em sua essência, nos convida a uma reflexão profunda sobre o valor inestimável da vida e sobre a responsabilidade que temos em cuidar dela, tanto em sua dimensão física quanto espiritual. A saúde, muitas vezes tratada como um bem garantido, revela-se, em retrospecto, um tesouro precioso, cuja preservação exige atenção constante e um profundo respeito pelo corpo que nos abriga. A consciência dessa preciosidade se intensifica quando confrontamos a própria finitude, impulsionando-nos a viver com mais propósito e gratidão. A lição que emana dessa narrativa é que a verdadeira maestria da vida reside na capacidade de discernir o que podemos controlar e o que devemos aceitar.
A busca incessante por um domínio absoluto sobre as circunstâncias externas é, em última análise, uma fonte de frustração e sofrimento. Em vez disso, a sabedoria reside em direcionar nossa energia para aquilo que está ao nosso alcance, nossos pensamentos, nossas reações e nossas ações. Ao internalizarmos essa distinção, encontramos um espaço de liberdade interior, onde a serenidade floresce independentemente das tempestades que nos cercam. A jornada de Ana ilustra que, ao aceitar a impermanência e a incerteza como partes intrínsecas da existência, podemos liberar o peso da ansiedade e abraçar a vida com uma leveza renovada. Portanto, a história de Ana não é apenas um relato de superação, mas um convite à ação. A prática da gratidão, a atenção à saúde, o cultivo de relacionamentos significativos e a busca por um propósito maior são os alicerces sobre os quais construímos uma vida plena e resiliente. A verdadeira jornada, aquela que se inicia após a superação de desafios monumentais, é a de viver cada dia com consciência e intenção, honrando os sacrifícios feitos e as lições aprendidas. A partir de agora, a prática se intensifica. Que possamos levar conosco a força encontrada na vulnerabilidade, a serenidade que emana da aceitação e o amor que nos impulsiona a sermos a melhor versão de nós mesmos, para nós e para aqueles que amamos. A vida é um presente precioso e cada novo amanhecer é uma oportunidade de honrá-lo com coragem, gratidão e um propósito renovado.